Capítulo 3, versículo 16. É um texto que acho que é o primeiro texto que a gente aprende biblicamente, né? Diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto a igreja conhece de cor, conhece? Então vamos dizer esse texto. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as pessoas propõem para nós nos tornarmos cristãos, essa proposta vem junto com um monte de coisa. A primeira delas, você sabe que quando você se decide pelo Evangelho, se decide por Cristo, a sua vida precisa mudar, sim ou não? A gente já, por sermos criados num país cristão, até as normas éticas e morais do cristianismo a gente meio que já sabe, mesmo sem ir para a igreja. Você que às vezes nunca entrou dentro de uma igreja, você sabe qual deve ser a conduta de um cristão e um não cristão. Eu já ouvi julgamentos mil de pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja falando assim: essa pessoa realmente é cristão e faz isso. Quem já viu isso? Um monte de coisa. Porque nós estamos acostumados, nós nascemos num país cristão, nós fomos colonizados por cristãos, e então já meio que a gente entende os códigos éticos dessa ideologia cristã. Mas será que Jesus Cristo realmente veio ao mundo morrer? Será que Deus, lá na sua eternidade, deu o seu Filho unigênito simplesmente para que eu e você fôssemos pessoas boazinhas no mundo, na terra? Será? Olha para a pessoa que está do seu lado e olha assim, vê se você vê se a pessoa é boazinha ou não. Você é boazinha? Será que foi essa a proposta de Jesus? Eu imagino Deus na sua eternidade, pastor, falando assim: eu vou entregar o meu filho, o meu único filho, para que as pessoas simplesmente mudassem de vida e se tornassem melhores. Eu acho muito pouco. De verdade, eu acho muito pouco. Aliás, eu acho que é tão pouco que nem deve ser considerado. Porque você consegue fazer isso com um filho seu, dando educação para ele. Você pai, você mãe, você consegue fazer um ser humano muito melhor você dando educação para o seu filho. Não precisa de Jesus, não precisa do Evangelho. Basta você ensinar seu filho o que é certo, o que é correto, e ele vai crescer aquilo dentro dele, e todas as vezes que ele desviar do caminho, ele vai se lembrar dos ensinamentos dos pais e das mães. Eu conheço pessoas que são casadas, que nunca ouviram falar de Jesus, mas têm um casamento exemplar. Por quê? Porque tiveram pais, tiveram mães que deram exemplo, que ensinaram o que é ser marido, o que é ser mulher. Meu sogro se converteu no finalzinho da sua vida. Meu sogro, quando era pastor aqui, ele veio aqui nessa igreja 3 vezes. Uma foi na minha posse como pastor, quando eu fui ungido, e as outras 2 vezes foi em aniversários. Mas meu sogro se converteu no leito de morte. Mas eu não tenho uma coisa para falar do meu sogro em relação ao seu casamento com a minha sogra. Era um homem exemplar. Era um homem que assumiu filhos da minha sogra, isso muito tempo atrás, há anos e anos atrás. Hoje é muito comum isso. Uma pessoa se casar com outra que já vem com alguns filhos de outro casamento. Mas isso há 50 anos atrás, isso era tabu. O meu sogro assumiu os filhos da minha sogra e amou eles como se fossem filhos dele de verdade. Ao ponto que eu nunca ouvi os filhos que não eram filhos deles de verdade, de sangue, comentarem do antigo pai, ou do pai, do genitor. Mas sempre amando aquele homem como se fosse um verdadeiro pai, o pai que deu a vida por eles. Então existem coisas na vida que a gente não precisa do Evangelho para aprender. Existem coisas na vida que basta a gente ter uma boa educação. Eu chego para o meu filho e falo para o meu filho assim: filho, você vai chegar nos lugares e vai dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. Queira você, não, ou você vai dar, porque senão vai ficar ruim para você. Meu filho tem 4 anos. O que eu acho muito mal educado uma criança ou um adolescente que
passa pela gente e vai passando. Isso é uma coisa de educação. Eu não falo para o meu filho, olha, na Bíblia está escrito que você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. Eu não falo isso, pastor. Eu falo, eu que estou mandando. É a minha Bíblia que eu estou escrevendo para vocês, queira você ou não. Então, será que a proposta de Jesus de morrer na cruz do Calvário é para que eu e você se tornássemos pessoas melhores? Apenas isso? Não, não foi isso. Jesus quis ensinar a gente a amar de verdade. Jesus e Deus na sua eternidade quis provar que o amor dele por nós é muito maior do que tudo que a gente pode fazer por ele. Quando eu olho para a minha vida e vejo o que eu deixei em favor do Evangelho e o que eu deixei em favor do ministério, eu não consigo jamais comparar com o que Cristo fez por mim. Existem pessoas que talvez olhem para a minha vida e falem assim, puxa, ele deixou o trabalho, pegou sua família e foi morar num país distante, vive. Às vezes algumas pessoas até meio que nos colocam numa posição de destaque, sendo que na verdade o que Deus fez por mim é muito maior do que eu estou fazendo para o Evangelho. É muito maior. Mas existe uma semente que Deus plantou no meu coração, que eu faço todas as coisas baseado nessa semente que Deus plantou no meu coração. E olha só como é que é essa situação. Deus precisava provar o seu amor para todas as pessoas. Ele poderia ter criado um anjo perfeito. Ele poderia ter pego alguém e falado, olha, você vai lá e vai morrer por aquelas pessoas que estão lá. Olha para a pessoa que está do seu lado. Jesus veio morrer por você. Mas não. Jesus pegou o que era melhor que ele tinha. Jesus pegou o que era melhor. Pegou o seu filho unigênito. Deus não tinha 10, 15, 20 filhos, escolheu um lá. Você. Não, ele tinha o melhor. E hoje eu sou pai. E eu sei que o meu melhor é o meu filho. O meu melhor é o meu filho. E eu imagino ter que dar o meu filho para alguém. É muito mais fácil eu dar a minha vida para o meu filho, ou dar a minha vida para algumas pessoas, mas oferecer o meu filho em sacrifício, oferecer o que eu tenho de melhor em sacrifício, para mim é impossível. Para mim é impossível. E um belo dia eu lembro que uma vez eu estava tomando banho e eu estava conversando com o Papai do Céu e agradecendo a Deus por tudo que Deus me deu. E o Espírito Santo de Deus foi muito forte. Aquele dia eu ia pregar, eu estava imaginando algumas coisas que eu ia ministrar. O Espírito Santo de Deus foi muito forte no meu coração e disse assim, você teria coragem de entregar o seu filho para mim? Se ele perguntasse, você tem coragem de entregar o seu carro para mim? Eu falo, tá bom, entrega. Eu compro outro, em 24 parcelas e pago outro, daqui 24 meses o outro carro é meu. Você tem coragem de entregar a sua casa para mim? Tenho. Vou ter que comprar outro, né, Deus? 150 meses, financiado pela Caixa Econômica, não tem problema, vai, vamos lá. Mas o meu filho, eu não tive resposta para dar para o Espírito Santo naquele momento. Mas Deus foi muito singelo em dizer para mim, pastor, se eu te dei uma coisa que depois eu não posso pegar de você, eu não te dei uma bênção, mas eu te dei um objeto de idolatria. Uau! Se Deus me entregar alguma coisa que depois Ele não pode tomar de volta para mim, Deus não me deu uma bênção, mas me deu um objeto de idolatria, no qual eu idolatro e aquilo se torna o Senhor da minha vida. E eu falei, Jesus, você também não, né, Pai? Essa palavra que o Senhor quer que eu ministre lá na igreja, eu passei recado para os irmãos lá também. E hoje eu estou lembrando dessa passagem aqui, estou entregando esse recado aí para vocês também. Mas o que Jesus estava querendo falar comigo aquele dia, naquele momento, era sobre amor, sobre se eu tinha a possibilidade de amar Ele de forma intensa. Não era, Deus não tem vontade de matar o meu filho, Deus não tem vontade de tirar as minhas coisas, as coisas que você conquistou, mas era para termos a noção, para eu ter a noção se eu amo Ele de verdade ou não. Segura na mão do teu irmão e diz bem forte, pergunta para ele, você ama o Senhor? Você ama o Senhor? É forte, pode soltar a mão dele, não sei se vai o resto do culto. E eu, a partir daquele instante, eu comecei a
a olhar o Evangelho de forma diferente. No dia que Jesus falou comigo daquele jeito, naquele banheiro, naquele chuveiro, que eu nem lembro que shampoo que eu usei, não lembro que sabonete que foi, mas eu lembro que aquele banho foi um banho tenso que eu tomei. E Jesus Cristo quer dar um banho tenso na gente hoje também. Glória. Quando a gente vai se despertar pela manhã, eu não sei qual é o ritual que você usa para despertar pela manhã. Eu já acordo despertado. Já acordo assim. Mas tem gente que precisa lavar o rosto, né, pastor? Para dar uma acordada, passar água gelada. Mas bom mesmo é você pegar uma pessoa que está dormindo e enfiar embaixo do chuveiro com água gelada. Aí ela vai despertar. Quem está afim de tomar esse banho gelado hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Deus pegou o que Ele tinha de melhor e entregou por você. Se nesses... Quantos bilhões de habitantes tem no mundo atualmente? 7 bilhões e alguma coisa, né? 7 bilhões de habitantes na Terra atualmente. Fora os que já morreram. Se Deus soubesse que só você, uma pessoa que está aqui nessa noite, fosse se converter por amor a Ele, mesmo assim Ele se entregaria naquela cruz. Aleluia. Mesmo assim Ele se entregaria naquela cruz. Se fosse só por você. Então eu começo a me constranger diante desse amor. Realmente é um amor constante. E eu começo a perceber que as coisas que Deus, o Espírito Santo de Deus está plantando dentro do meu coração é para transbordar. É para transbordar de uma forma que as pessoas sejam contagiadas por esse amor. E eu fiquei impressionado quando a gente chegou, fui lá na salinha falar do tema da mensagem, né? Que é um amor para recordar. E o nosso irmão veio aqui e ministrou. Eu falei assim, rapaz, eu não precisava nem ter pregado, era mais ou menos isso mesmo que eu ia falar. Então vamos só seguir o que está sendo falado pelo Espírito Santo. Foi comentado aqui sobre o livro das obras. Quem ouviu esse comentário aqui no culto dessa noite? Foi comentado aqui sobre o livro das obras. E essa semana eu ouvi uma história. Meu presidente estava pregando no encontro de amigos, de pastores, e ele trouxe uma ilustração exatamente sobre isso. E eu vou usar essa ilustração do meu chefe. Chefe, me permita usar, se o pastor estiver me vendo pela internet aí. Ele pegou e disse o seguinte: imagina que um anjo de Deus te levasse para a sala celeste onde está o livro das obras. Imagina você aí comigo. Um anjo pegasse você agora, levasse você lá para o céu e falasse: aqui está o livro das obras de todos os seres humanos. O que você teria curiosidade de ler? Uma pergunta boa. Eu falei, uau, pergunta boa, né? O que você teria curiosidade de ler? O livro dos outros ou o seu livro? Fala, seja sincero, de verdade. O livro dos outros. É ou não é verdade? É, porque o seu livro você já conhece. Por que você vai pegar o seu livro e ver a sua história? Você já conhece. Então daria uma curiosidade, mas daquelas mesmo, para pegar o livro de alguém. Falar, peraí, deixa eu ver o que o pastor André está fazendo. Vou lá, abro o livro. Pior, vamos piorar a situação. Imagina que você tem um inimigo mortal, a pessoa quer te matar. Aquela pessoa que te persegue, que... A gente de vez em quando tem algumas pessoas que nos amam dessa forma. Você ia na hora buscar aquele livro. O livro do fulano, peraí. Já que ele me acusa tanto, peraí. Deixa eu pegar aqui. Ainda mais, se você tivesse uma caneta na mão e um apagador, talvez você pioraria aquela situação. Nosso irmãozinho Diácono falou no WhatsApp com a irmãzinha do trabalho. Falou o que mesmo? Tá quente essa conversa aqui, hein? Uau! Esse irmãozinho já cheirou cocaína na vida dele 3 vezes. Aí você vai lá e apaga e coloca 300 vezes. 300 vezes, né? Na hora que for aberto esse livro aqui vai dar um problema sério. Uau! Ele adulterou. Com quem mesmo? Com aquela irmã. Quantas vezes? Uma só? Uma só é muito ruim. Vai que ele pediu perdão para Jesus, Jesus perdoou. Então vamos colocar aqui 20 vezes. A gente pioraria a situação das pessoas. E parece que essa ilustração é muito boba,
mas a gente faz isso com as pessoas, sabia? A gente piora a situação do caído. A gente continua fazendo fofoca das coisas que andam acontecendo ao nosso redor. A gente pega o pastor que caiu e continua massacrando aquele pastor que pecou. A gente pega aquele irmãozinho que uma vez falou uma bobagem, a gente lembra pela eternidade aquela bobagem que aquele irmãozinho falou. A gente faz isso, irmãos. Só que sabe o que Jesus faz? O meu e o seu livro não vai estar lá no dia para ser lido. Sabe por quê? Porque a Bíblia mesmo declara em Apocalipse capítulo 20 que esse livro das obras é para as pessoas que estão passando pelo juízo, por aquelas pessoas que não aceitaram Cristo como seu Salvador e não estão escritos no livro da vida. São dois livros completamente diferentes. O livro das obras é para ler as obras das pessoas, para elas saberem por que elas foram condenadas. Mas se eu e você temos o nosso nome no livro da vida, não existem os nossos livros das obras, porque o nosso livro das obras foi apagado. O nosso pecado foi esquecido por Jesus. O Senhor nos amou e pagou toda a dívida que pesava sobre nós. E se você tem o seu nome no livro da vida, não precisa se importar com esse livro, porque o seu nome não vai estar lá, e nem o seu livro, e nem as suas obras, porque as suas obras foram apagadas. Os seus pecados foram esquecidos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, esse amor de eu ver que, apesar de eu não ser bonzinho, devia ter uma biblioteca escrita somente sobre mim, vários capítulos e vários livros escritos sobre a minha pessoa. Eu sei que meu nome não vai estar lá, vai estar no livro da vida. No livro daquele que vai ler, vai chamar eu pelo meu nome, vai chamar você pelo seu nome. Aleluia. Então não é com obras que a gente conquista o coração do nosso Pai. Não é sendo bonzinho, não é sendo melhor, não é sendo o super-herói diante da sociedade, mas é o quanto nós estamos dispostos a amar ao Senhor, como Ele nos amou. Na mesma intensidade? Óbvio que não. Mas o Senhor conhece aqueles que o amam de verdade. O Senhor conhece as pessoas que vieram ou que vêm à igreja apenas com a intenção de ter um carro novo, pastor. As pessoas às vezes não conhecem a intenção do nosso coração, mas Deus sabe. Se você veio aqui na igreja simplesmente para arrumar um trabalho novo, Deus sabe. Mas Deus conhece o coração daquelas pessoas que vieram aqui porque o amam de verdade. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas que foram infectadas por esse amor e que não abandonam Jesus Cristo por absolutamente nada. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lendo mandaram uma mensagem no meu WhatsApp para que nós estivéssemos orando por um país, porque ele estará aprovando por esses dias a lei que permite o casamento homossexual. E é muito confortável ter deputados, senadores, na Câmara Legislativa dos estados, dos municípios, para que barrem esse tipo de legislação. É confortável para as igrejas, porque a gente tem como chegar para o homossexual e falar: olha, aqui quem manda é nós. A nossa lei, os nossos deputados barraram esse tipo de lei, e aqui a gente não faz casamento de homossexual. Mas a Bíblia não está dizendo que a gente vai ter conforto. A Bíblia está dizendo que o mundo vai se tornar difícil para nós todos. E vão chegar dias trabalhosos. E eu tenho certeza absoluta que esse tipo de lei vai ser aprovada. Eu tenho certeza absoluta que esse tipo de lei vai ser aprovada no mundo inteiro. Mas Deus quer ver a capacidade da igreja de amar um homossexual, assim como Ele amou o homossexual. Deus quer ver se as pessoas têm a capacidade de receber o homossexual dentro da sua casa, dentro da igreja, e amar elas assim como Cristo amou. Não é barrar a lei, isso é fácil, só a gente barra. Se eu fosse deputado, é óbvio que eu votaria contra. Vai chegar lá uma lei no meu gabinete: olha, precisa da assinatura aqui do contra. Ok, sou contra, mas eu não preciso ficar me justificando que eu sou contra. Eu sou contra porque eu sou contra. Mas, da mesma forma, eu preciso provar o amor. Eu sou contra determinadas atitudes, mas eu amo o pecador, assim como Cristo também amou. Eu até brincava aqui, pastor,
eu falava para os membros da minha igreja: olha, se um dia vocês verem um carro assim, não falava, a minha irmã está ali sentada, se um dia vocês verem meu carro parado lá na Parada Pinto, não vai achar que eu estou contratando serviços noturnos não, hein, gente. Se vocês verem meu carro parado lá na Parada Pinto, lá, eu com uma dúzia de irmãos lá, batendo um papo lá com os travestis, não vai achar que eu estou contratando serviços, hein? Mas eu estou indo lá abraçar aquelas pessoas e amar elas. Essa é a capacidade que a igreja tem que ter. Mas eu não vim falar aqui somente disso também. Eu vim falar um pouquinho, muito interessante, esse exemplo que o pastor usou nessa meditação, dos pastores, porque a gente está olhando demais para o coração do nosso irmão, a gente está olhando demais para a vida do nosso irmão e a gente tem um coração nosso para ser cuidado. A gente tem que olhar para dentro de nós, né? Há um momento de olhar para dentro da gente. Está cheio de dedo acusando a gente de um monte de coisa. Está cheio de gente pronto para falar o que eu e você fizemos de errado. Está cheio de gente pronto, e a gente também às vezes é pronto para te calmar, como diz a palavra de Deus. Mas existem momentos em que a gente tem que olhar para dentro do nosso coração e perguntar: o que tem dentro desse coração agora? Isso vale para pessoas que não se converteram ao Senhor, isso vale para pastor, para bispo, para arcebispo, para quem quiser. Esse tipo de pergunta é uma pergunta que cabe para qualquer pessoa. O que tem dentro do meio do seu coração? Essa é a pergunta que eu quero que você faça nesse momento. O que tem dentro do meio do seu coração? Abra comigo só para encerrar 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O que tem dentro do seu coração? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, permanecem esses três: a esperança, a fé e o amor. Mas maior que todos estes é o amor. Uau, vou repetir. Agora, pois, permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior que todos eles é o amor. Quem tem esperança aí do que Jesus vai fazer ainda? Quem confia nisso? Quem confia? Quem tem certeza assim: eu tenho, eu sei que Jesus Cristo vai voltar, eu sei que a igreja vai ser arrebatada, eu sei que a gente vai morar num lugar onde não tem dor, não tem choro. Eu tenho essa esperança viva no meu coração, ardente. Ainda mais ligando a televisão, vendo onde eu vivo, o Apocalipse está sendo escrito para mim em 3D, em alta resolução. Eu vejo isso todo dia. Eu vejo a vinda de Jesus Cristo sendo profetizada. Antigamente eu lia a Bíblia e eu precisava procurar alguns sinais na história. Agora eu estou vivenciando diariamente essa esperança da vinda de Jesus Cristo por esses dias. Algumas coisas precisam acontecer antes, como diz a palavra, cumprimento a palavra, mas essa esperança está viva no meu coração. A fé, a Bíblia diz sobre a fé, a esperança e o amor. A fé, irmãos, simplesmente é o seu ticket para o céu. Uau! Nada mais é que o seu ticket para o céu. Sabia disso? Para você ir para o céu, você precisa de um ticket. Sabe qual é o nome desse ticket? Fé. Quem crê e for batizado, será. Quem não crê, está condenado. Quem não crê, está condenado. Se você crê em Jesus Cristo, no sacrifício dele, você já tem o seu ticket garantido. Parece ser um absurdo de fácil, mas é assim mesmo. O nosso ticket para o céu é a fé. Mas a Bíblia diz que apesar dessa esperança que a gente acha que é gigantesca, desse ticket para o céu que a gente fala: uau, é tudo que eu preciso, Deus está dizendo: maior que esses dois é o amor. Maior que o ticket para você ir para o céu e maior do que a esperança que você tem dentro do seu coração é o amor. Então, esse negócio de amor precisa realmente ser recordado. Eu quero perguntar para você: o que tem dentro do seu coração? O que você tem para dar para Jesus? É as suas boas obras? É as minhas boas obras? Lá no Antigo Testamento, nos profetas menores, diz que as nossas obras de justiça são para Deus como
Alguém sabe mesmo? Levanta o irmão aí e fala aí, forte. Trapo de imundícia. Uau! As minhas obras de justiça, tudo que eu faço de bonzinho diante do Deus que é santo, 100% santo, 101% santo, é como trapo, é como pano de chão. Ser bonzinho diante de Deus que é totalmente santo é como pano de chão. Mas Deus está dizendo que o amor pode todas as coisas. O amor, ele é revelador. O amor nos constrange. Eu olhar para dentro de mim e falar: Jesus, porque o Senhor me quis, me constrange. Deus tem dado uma melhorada nas coisas, ok, maravilha, mas mesmo assim ainda constrange. Existem coisas que eu não posso compartilhar com vocês. Existem coisas que vocês não podem falar para mim. Existem coisas que os irmãos da internet não podem saber o que a gente faz. Por isso que o amor de Deus nos constrange, porque eu sei que Ele me ama mesmo assim. Por isso que eu sei que Deus arde dentro do meu coração quando eu levanto toda manhã e começo a agradecer a Jesus por coisas tão simples, que parecem ser tão simples: acordar, respirar. Uau! Eu ultimamente ando dando uma de atleta, né? E ontem eu fiz 29 quilômetros, 750 metros lá. Certinho, né? Tem que decorar essas coisas, porque fazer 29 quilômetros, 750 metros de bicicleta não é para todo mundo, né? Nem todo mundo consegue. Na hora que eu cheguei na rua do meu pai, assim que eu fui guardar a bicicleta, eu levantei as mãos e falei: Senhor, obrigado, glória a Deus. Glória a Deus pelas coisas mais simples. A gente tem que agradecer mesmo. Porque eu poderia nem estar em cima de uma bicicleta. Nas épocas mais malucas, um dia eu trocando o som de um Fusca. Quem gosta de Fusca aí? Fusca é bom porque é fácil de trocar as coisas, né? Eu estou trocando o som de um Fusca com 16 anos de idade, molecão. Um amigo meu chegou e falou: dá para me levar ali no Peri? Eu falei: cara, tô terminando de trocar o som aqui do Fusca, me leva lá. Eu falei: eu não posso, não tem habilitação e tal. Vamos lá, me leva lá, me leva lá. E o dono do Fusca falou: leva ele lá. E o louco para dirigir, né? 16 anos, catei a chave do Fuscão e... Quando eu cheguei ali na Gomes Leal, ele falou: para aqui no bar, para aqui no bar. Ele parou no bar, ele simplesmente tirou de dentro da bermuda 1 quilo de cocaína e deu pro dono do bar. E eu não sabia de nada. Se a polícia para no meio do caminho, eu ia contar aquela história que todo mundo conta: eu não sei de nada. E o policial ia falar: tá bom, você não sabe de nada, ok? Então Deus me livrou de tantas coisas, de tantas situações, de acidentes. Deus me livrou do ódio no coração. Quantas pessoas já me feriram? Deus me livrou desse ódio no coração, porque o amor dele me constrange. O mínimo que eu posso fazer é amar as pessoas. Jesus diz assim, ensinando na oração do Pai Nosso: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo as pessoas que têm me ofendido. E se você ler lá no finalzinho, depois da oração do Pai Nosso, depois da bênção final da oração do Pai Nosso, a única parte da oração do Pai Nosso que tem uma explicação é justamente essa parte. Jesus faz um adendo e diz assim: olha, porque se você não perdoar aquelas pessoas que te ofenderam, de maneira nenhuma o seu pecado será perdoado também. Então, as pessoas me feriram, as pessoas me ferem, as pessoas me machucam. Mas isso não pode criar dentro do meu coração raiz de amargura. Não significa que eu vou ser o the best friend, o seu melhor amigo dessa pessoa de novo, isso é óbvio. Não significa isso. Mas significa que você liberar perdão para as pessoas que te magoaram é uma forma de amor. Glória a Deus. É uma forma de amor. Aleluia. Mas agora eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé. Quem me conhece pregando sabe que eu não faço isso sem autorização do Espírito Santo de Deus. A Igreja de Cristo está passando por um momento muito interessante. Constrangedor, complicado, mas é interessante. Jesus Cristo aqui no Brasil, onde nós estamos vivendo agora, eu estou de férias. Jesus está precisando fazer os mesmos sinais que fez lá no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, antes da sua morte, para que as pessoas creiam que Ele se fez presente em determinados cultos. Jesus está passando nas igrejas, está curando pessoas, está
fazendo sinais, prodígios e maravilhas, para que as pessoas se despertem. Uau, Jesus Cristo realmente estava aqui no nosso culto, a gente nem percebeu, a gente cantou para Ele, a gente adorou Ele, a gente louvou o Senhor, veio uma palavra que o pastor disse que era do Espírito Santo, mas a gente não percebeu Jesus lá não. Assim, uau, aquela coisa que Deus está vindo aqui nessa manhã só para dizer que você precisa se despertar no teu amor, despertar de verdade, para entregar. Não é somente o que o nosso irmão disse lá, 10% do dízimo. Esse tipo de discussão entre quem ama Cristo é discussão de seminário, né, pastor? De neófitos, discussão de neófitos. Deve dar o dízimo ou não deve dar o dízimo? Para quem ama Cristo, essa discussão é bobagem. Você sabe que não é 10, é 100%. Se Deus falar é tudo. Então você faz essas coisas porque você ama Cristo. Eu estou sendo sustentado com a minha família por pessoas que amam a igreja e que dão seus dízimos, dão as suas ofertas, e que por causa disso tem uma família lá no Egito trabalhando no reino de Deus. Não é somente eu, mas todas as pessoas que eu conheço que trabalham fora vivem dos dízimos das ofertas da igreja. É uma bênção. O meu pastor chegou e falou assim: você precisa de um carro. Eu falei: pastor, fico constrangido, como é que esse negócio do carro? Ele falou: não, a igreja vai te dar um carro. Antes de eu vir para o Brasil, a igreja depositou dinheiro na minha conta e comprou um carro para mim. Por que a igreja comprou um carro para mim? Foi com amor? Foi com amor. Foi com amor. Então esse tipo de discussão não vale a pena. Então Jesus está fazendo como diziam os pais pentecostais, um rebuliço, né? Vou usar o vocabulário mais comum nosso. Jesus está fazendo um rebuliço e Ele está precisando fazer sinais e maravilhas dentro das igrejas para as pessoas perceberem que Jesus está aqui. Glória a Deus. Essa manhã Deus tocou no meu coração de que Ele vai fazer sinais e maravilhas. Glória a Deus. A honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir que os irmãos façam 2 filas. Eu quero pedir a autorização do pastor para que a gente ore por 2 propósitos muito específicos. Por libertação. Vocês vão fazer uma fila aqui. Você não precisa contar para mim nem para a pessoa que vai estar orando por você porque você quer se libertar. Do que você quer se libertar? Você simplesmente pega essa fila. E outras pessoas vão fazer uma fila vindo daquele lado de lá. Pessoas que precisam de cura. Cura mesmo. Eu estou com dor na garganta, estou com um nódulo aqui, estou com uma bola, não sei aonde. É essas mesmo. Vem aqui. Quem me conhece sabe que eu não faço isso. A não ser que seja mesmo mandado. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu quero pedir para que vocês façam essas 2 filas. Eu quero pedir que os obreiros venham, que vocês vão orar. Quem precisa de libertação pode vir aqui. E quem precisa de cura, faça uma fila aqui à minha direita. Eu queria pedir para que o Ministério de Louvor estivesse cantando a penúltima canção que foi cantada. Santo Espírito. Aqui, ó. Depois que a pessoa precisa dos 2, pega uma e depois pega a outra. Não vai ficar sem a oração, não. Assim, nós vamos devagarzinho, a senhora chega lá. Tem mais obreiros aí, tem? Vem cá. Deixa eu só terminar essa mensagem. Jesus vai fazer isso por você, Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. E você simplesmente vai precisar compartilhar esse amor. Jesus não me curou porque um pastor, ou por mim, ou porque o irmão veio lá do Egito falou isso, não. Jesus marcou um encontro com você na eternidade, escreveu no livro dele falando, ó, dia tal, tal hora, essa pessoa vai ser liberta. Essa pessoa vai ser curada por amor. Foi o amor dele, não foi? Jesus Cristo morreu naquela cruz e a Bíblia diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É o amor de Cristo que fez ele morrer naquela cruz para que eu e você tivéssemos autoridade nesse nome que está acima de todo nome.
Jesus subiu aos céus e foi dado uma cadeira para ele, à destra de Deus, do lado direito de Deus. Mas Deus transferiu, pastor, transferiu a autoridade para Jesus Cristo e diz: sobre o nome dele, esse nome está acima de todos os nomes. Então nós vamos orar. Sinais e maravilhas vão acontecer no nosso meio, para vocês se lembrarem e recordarem do amor de Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus seja louvado. Pode ungir as mãos dos obreiros, nós vamos orar. Mas pode orar mesmo, tá? Nós temos tempo aí. Senhor, nós invocamos, Senhor Jesus, invocamos, Senhor, os milagres, as maravilhas. Invocamos, Senhor Jesus Cristo, os sinais que aconteceram, Senhor, na Tua palavra, Senhor Jesus, que nós temos e cremos que elas aconteceram, eles aconteceram, Senhor, e glorificar o Teu santo nome, Jesus. Através desses sinais, pessoas reconheceram a Tua autoridade, Senhor. Nessa manhã, Senhor, através desses sinais, pessoas vão reconhecer a Tua autoridade aqui, Senhor. E a maior autoridade do Espírito Santo, a maior autoridade de Deus está no Seu nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, no qual todo joelho um dia vai se dobrar e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. É nesse nome que nós invocamos milagres, Senhor, de libertação. É nesse nome que nós invocamos milagres de cura, Senhor, para que as pessoas possam contemplar novamente as maravilhas do Senhor. Quão bem o Senhor tem feito por nós, Jesus. Que as pessoas possam reconhecer que o Senhor faz tudo isso por amor. O Senhor nos amou, o Senhor se entregou, o Senhor, de certa forma, provou o seu amor por todos nós. E o Senhor, nessa manhã, quer trazer ao nosso coração aquilo que nos traz esperança, Jesus. Se nós temos visto, Senhor, pessoas serem curadas, serem, Senhor Jesus, ó Pai, batizadas com o Teu Espírito Santo, batizadas no amor, Jesus,
Espírito Santo de Deus, desperte esse amor dentro do seu coração. Deporte o amor de Deus sobre sua vida. Em nome de Jesus. Deus seja louvado, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu santo nome, Jesus. Senhor,
semana você vai testemunhar aquilo que o Senhor tem feito. Se você já tem algum sinal de algum testemunho aí, alguém que sentiu alguma coisa especial acontecendo, algum tipo de sinal aí que aconteceu já em você, você pode nos procurar para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu quero fazer um apelo para alguém que precisa. Se alguém precisa se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, ou alguém que nunca entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa manhã, só por amor, é entregar, é devolver o amor daquilo que o Senhor Jesus já provou que Ele fez por você. Vem aqui na frente. Se tem alguém, dê um sinal com a sua mão. Nós vamos apenas orar por você, pedir para que o seu nome seja escrito no livro da vida e todas as suas dívidas sejam apagadas no livro das obras. Tem alguém que quer entregar sua vida para Cristo? Faz um aceno com sua mão. Se tem uma pessoa que quer entregar sua vida para Cristo, vem cá, meu querido. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus ainda está tocando mais corações. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus ainda quer trabalhar em mais alguns corações. Se você quiser vir aqui na frente, vem aqui. Nós vamos orar por você. E todo aquele conceito que você tem de cristianismo, de ser chato, de ter que mudar de vida, essas coisas, isso você já sabe. Mas você vai fazer isso porque você ama. Você ama entregar seu coração para Cristo. O amor que Ele tem por você. Você vai experimentar que é muito bom obedecer ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você vai entregar sua vida ao Senhor, ou você vai se reconciliar. Se você quer se reconciliar com o Senhor, vem aqui na frente também. Nós vamos orar. Eu vou estar orando por esse irmão. Nós vamos pedir para que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida. Enquanto isso, se outras pessoas quiserem vir aqui, nós estaremos aqui para orar por você também, tá? A oportunidade, ela não é nossa, é do Espírito Santo. Então, se Deus falar, ó, segura aí mais um pouquinho aí, manda a gente só obedece. Qual que é o nome do irmão? Edivaldo. Pai, nesse momento eu oro pelo Edivaldo, Senhor. Eu sei quão linda, Senhor Jesus, é essa decisão. Eu sei, Senhor Jesus, e lembro do dia que o Senhor converteu o meu coração a Ti. Não foi porque a Bíblia me ensinava, não foi porque os meus pastores me obrigavam, não foi porque os meus pais me queriam como crente. Não, o Senhor me constrangeu por amor. E quando eu percebi esse amor, eu entreguei minha vida, Senhor. E aqui está o Teu servo Edivaldo, Senhor, que baseado nessa palavra, em tudo que foi falado, todas as adorações que foram entregues a Ti, reconheceu o Teu amor nessa manhã, Jesus. Eu quero pedir, Senhor Jesus, ó Pai, que esse amor continue vivo dentro desse coração. Que ele sempre se lembre que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs sobre nossas vidas. E que por misericórdia Ele está aqui, Senhor Jesus, e por amor Ele está aqui, Senhor, para entregar a vida a Ti. Nós apenas somos gratos, Senhor, por essa atitude. E com a boca dele, Senhor Jesus, nós vamos declarar, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Jesus, nesse dia, peço que o Senhor, por Teu infinito amor, pelos Teus infinitos amor, perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados, não importa quão pecador eu sou. Quão pecador eu sou, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. Escreva o meu nome no livro da vida. Escreva o meu nome no livro da vida. Faça com que a minha vida glorifique o Teu santo nome. Glorifique o Seu santo nome. Jesus. Aleluia. Aleluia. Se reconciliar com Jesus, eu quero entregar sua vida para Cristo, vem aqui na frente. E o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado. Guarde esse amor no seu coração. Ainda o culto não acabou. O culto não é igual jogo de futebol que acaba quando termina, tá? A gente está sempre esperto ao que o Espírito Santo de Deus está falando. Então, se depois ainda do culto ter terminado, você quiser nos procurar, faça isso. Só não perca a oportunidade. Amém? Amor
Amor a gente não pode deixar para retribuir depois. Amor a gente... Alguém faz uma declaração de amor para você, a declaração que o Espírito Santo de Deus, Jesus está fazendo para você é o seguinte: você quer se casar comigo? Essa é a declaração de amor que Deus está falando para você nessa manhã. Você quer se casar comigo? O Espírito Santo é como se estivesse aqui de joelhos para você, com um anel na mão, falando: minha noiva, você quer se casar comigo? Aleluia. É feio a gente ir embora e depois a gente se arrepende e fala: oh, mas aquela era a oportunidade. Não. Aproveita. O noivo está aqui nessa noite de joelhos pedindo para a noiva: você quer se casar comigo? Aleluia. Glória a Deus. Quem já recebeu um convite desse de casamento? Quem já recebeu? Eu já recebi. Não foi minha esposa que fez esse convite de casamento para mim, não. Foi Jesus. Eu quero entregar a palavra aqui para o pastor. Obrigado, viu, pastor? Desculpa o horário. Vamos se mostrar.